Rogério Salviano da Silva, tá? Já me deram um e-mail lá da instituição, mas ainda não sei qual é, e eu gosto desse e-mail aqui para mim não me perder, né? É rogerio@ascoli.ed.br. Esse outro da instituição ainda vou ver se eu consigo configurar aí no meu e-mail. Já daqui uns dias eu configuro ele e a gente começa a trabalhar ele aí, tá? Bom, e o meu site é esse aí, ó, www.ascoli.ed.br/alunos, tá? Então você entra lá, você faz um cadastrinho básico e depois eu ainda não coloquei uma disciplina para vocês, então não tem nada lá ainda para vocês, né? Mas vamos ver como é que rola esse grupo aí de vocês de WhatsApp e dependendo eu já coloco lá para vocês para se cadastrar lá, para a gente poder colocar o material lá. Eu acho que fica menos pesado e vocês ficam com as notas tudo lá, tudo bonitinho, né? Eu gosto muito lá de trabalhar com ele, né? Vamos ver se a gente consegue também trabalhar com vocês. Né, isso é diferente aqui, eu vou ver o que rola aí com o pessoal aqui da Anhanguera. Bom, então o nome da disciplina é Máquinas Elétricas 2, mas como eu falei para vocês, a gente vai começar lá em máquinas de indução, ainda um tema de máquinas elétricas, seria Máquinas Elétricas 1, né? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Principalmente são os aspectos construtivos da máquina. Como é que ela vai... como é que é uma máquina, né, de indução, né, que é um motor, né, trifásico, que é um dos mais utilizados na indústria. Basicamente é isso, né, um dos mais utilizados na indústria. A gente tem aí que basicamente 90% do consumo aí de energia elétrica é de motores. Tá bom? Então a grande maioria do consumo de energia é de motores. E, né, entre esses aí, eu diria que 75% a 80% dos motores são nessa configuração de máquina de indução, né? Também chamado aí de motor assíncrono, né? Então a gente vai ver também, além da construção, como é que ele é feito, alguns aspectos da operação, como é que ele vai trabalhar, por que esse motor gira, enfim, né? Por que esse motor gira? Então nada mais é do que saber, né, essa condição aí, né? Então a gente vai trabalhar alguns aspectos dessa operação da máquina. Aí uma outra condição, né, seria justamente o que a gente chama de velocidade síncrona, que seria a velocidade dessa máquina, pensando simplesmente nos campos magnéticos gerados internamente dela, e o fenômeno chamado escorregamento, porque ela não, né, apesar dela ter uma velocidade de campo magnética síncrona com a rede, o rotor, né, ou seja, o que gira na máquina, né, ela não acompanha esse sincronismo. Ela depende, em parte, dessa velocidade, dessa frequência da rede, né, tanto é que se uma técnica para modificar a velocidade de trabalho dessa máquina é justamente eu alterar a frequência, né, que eu entrego para ela. Então eu consigo fazer com que ela rode numa velocidade maior ou numa velocidade menor, fazendo o quê? Justamente alterando a frequência, né? Mas ela não é totalmente síncrona, né? Então com essa frequência de rede. E também a gente vai dar uma olhada, a gente vai dar uma pensada em como é que são produzidas tensões e correntes induzidas aí dentro dessa máquina, né? Então é outra parte aí, né, que seria da nossa avaliação. E a gente vai também, né, por último aí, identificar essas partes do motor. Então a gente vai ver os aspectos construtivos e depois a gente vai, por último, seria o top aí, né? Seria identificar as partes do motor. Esse livro, né, deixa eu perguntar para vocês, esse livro
de máquinas elétricas 1, vocês têm aí à disposição, né? Vocês já baixaram, isso vocês têm, né? Sim. Tá. Então, esse aqui Sim. seria, acho que, a seção 3.1 que a gente, né, lá desse livro, tá bom? Então, é 3.1. Não sei se vocês chegaram até aí. Vocês viram isso? Você lembra disso? Não recordo. Leandro, você lembra? Não lembro. Por isso que eu comentei na última aula que ele, na minha anotação, ele tinha parado em máquinas corrente contínua, não chegou a dar máquina de indução. Ah, A legal. prova, a Então tá prova que a ótimo. gente estava fazendo. Vamos daqui então, né? Vamos daqui então. Bom, essa máquina foi criada pelo tal do Nikola Tesla, né? Então, o nome Tesla, apesar dele ter caído em descrédito aí há algum tempo, ele tem retornado aí. E uma das grandes invenções do Tesla, que realmente colocou ele como um grande inventor, foi essa máquina de indução, né? Então, uma máquina elétrica de corrente alternada, e as características dela aí é ela ser muito robusta, né? Ser uma máquina aí que palma toda a obra, né? Palma toda a obra que a gente pode falar, né? Então ela foi criada aí no século XIX, né? E o seu desenvolvimento e a popularidade, obviamente, foi muito rápido, né? Justamente por conta da do uso dessa máquina ser muito tranquilo, né? Ser muito tranquilo. Então, o desenvolvimento dessa máquina, a construção dela, ela é muito simples, ela respondia muito bem, né? Então, ela tem basicamente, né? Basicamente, ela tem aí duas partes, né? Que é o quê? Um rotor, né? Um rotor. Então, quando a gente fala em rotor, a gente lembra de rotação. Então, essa aí, o rotor, é a parte móvel, né? E o estator. Quando a gente fala de estator, a gente lembra de estática, né? De parte parada. Justamente, o estator é a parte parada desse motor, a parte que não se move. Então, a gente tem o rotor, que é a peça que gira, né? E uma parte do que é o estator, que é uma parte fixa, né? Em volta desse rotor, né? Então a gente vai estudar um pouco mais dos aspectos construtivos aí dessa máquina, né? E as aplicações dele, né? Obviamente que ele como sendo um motor, né? Como sendo um motor, e como todo motor, ele pode operar tanto no modo motor quanto no modo gerador. Só que para esse modo gerador, esta máquina em especial, olhando ele como gerador, é uma máquina que tem uma eficiência muito baixa do ponto de vista gerador, né? Então ele é bem utilizado mesmo no modo de motor, né? Então seria a aplicação principal dele aí, devido ao rendimento dele, devido ao como, né, ele trabalha, né? Bom, e também o que acontece? Para ele trabalhar aí no modo de gerador, eu vou ter que ter uma magnetização nessa máquina aí para que a gente possa para que possa ocorrer o fenômeno da indução dele nesse modo de operação. E aí, essa máquina, para operar como gerador, ela tem que ser conectada à rede elétrica, né? O que não é muito interessante, uma vez que eu tenho um gerador, né? Eu não quero ter rede elétrica nele, né? Tem até umas excitações que o pessoal faz aí dos campos com capacitor, essas coisas aí, mas né, não é lá uma coisa muito do dia a dia, né? Então, o foco desse cara aí mesmo, o foco desse motor, dessa máquina de indução, desse motor de indução, é justamente, né, como motor, né? Então, esse é o grande foco aí desse cabo. Bom,
acho que uma das principais, né? Então eu tô colocando o EG aqui porque o EG é uma das marcas que a gente tem aí bem marcantes no mercado. Seria o nosso carro-chefe hoje é a WEG, tá? Em termos de motor, né? Em termos de motor, ela entrou há bastante tempo no mercado, né? Mas hoje ela basicamente é uma top aí, né? Do nosso mercado em termos de motor. E o que a gente percebe? Eu acho que tem gente querendo entrar. Só um minuto. Espera aí. Bom, beleza. Desculpa aí. Bom, o que acontece então? Quando a gente olha a nível de rendimento, olha só, o motor chega a ter um rendimento de 96,5%. Né? Então é um rendimento muito, muito, muito bom. Só para a gente ter uma comparação aí, ó, o rendimento de um motor a combustão está na ordem de 33%. E olha, vou te falar que mesmo com os grandes desenvolvimentos aí, tanto da mecânica quanto da eletrônica, aplicados a máquinas, né, o motor a combustão não vai mudar, o rendimento não vai sair desse patamar aí não, tá bom? Vai ser muito difícil, vai ter que ter uma invenção muito boa aí para que ele altere aí. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, por favor, interrompam, tá? Então a aula aqui pode interromper a qualquer instante, sem problema, né? Só abre o áudio aí. Às vezes o pessoal coloca alguma coisa no chat ou levanta a mão e fica difícil da gente ver, porque a gente está aqui no foco aqui da apresentação, né? Mas é só abrir o áudio que a gente conversa, tá bom? Então, vocês sabiam desse rendimento aí, tanto do motor quanto do motor a combustão? Do motor elétrico de combustão? Não, eu achei que fosse um pouco melhor o rendimento de combustão. Não, e é nessa faixa aí mesmo, viu? É nessa faixa aí Impressionante. mesmo. Bom, aí o que acontece? Como eu já disse para vocês, né, a imensa, né, o imenso consumo de energia elétrica do mundo é em cima de motores. Né, é em cima de motores. Então, esse rendimento é uma coisa muito importante. Então, o que acontece aí? Ó? Até 2009, a gente tem 5 categorias de rendimento, né? Da IR1, né, até IR5. Então são 5 categorias aí de rendimento aí, tá? Aí o que acontece? Até 2009 a gente não tinha regulamento nenhum, né? Não tinha regulamentação. Então a gente tinha basicamente dois tipos de motores no mercado e a WEG também colocava aí, tinha no mercado praticamente dois motores aí que atendiam só a IR2 e a IR1. Né? Então seria um rendimento muito baixo aí. Mas aí não tinha regulamentação nenhuma. Aí, a partir de 2009, entrou em vigor uma portaria, né, a 553, né, que ela impôs aí alguns motores. Primeira coisa que ela tirou, né, ela não permite venda, comércio, nem de motor usado, nem de motor novo, que esteja na classificação de rendimento de R1. Então não pode mais essa operação aí, né? Se for um motor de baixo rendimento e R1 não pode trabalhar, tá bom? Aí entrou essa portaria que não permite mais, né, essas classificações e acabou impondo aí, né, as novas diretrizes, e sendo que a diretriz já a partir de 2009, 2019, perdão, já não permitia mais nem motor IR2, né? Então, aqui no mínimo, a gente tem que trabalhar com motor rendimento IR3, né?
horas. Se você colocar todos os motores do Brasil, né, e mudar um rendimento, por exemplo, de, sei lá, 80% para 90%, meu, é muita energia economizada, muita energia economizada, tá? E né, só comentando aqui da WEG, né? Ela tem dois motores aí de altíssimo rendimento, né? Que estão aí no patamar R4 e R5, né? Então, mais para frente, acredito que esse R3 aqui também deva mudar aí, tá bom? Mas hoje o motor... Professor, Oi. então o IR1, quanto mais o número 1, por exemplo, é menos rendimento, e quanto mais... Isso, rendimento mais baixo. E R1 é o de rendimento mais baixo, tá bom? Hum. Aí ele vai subindo de categoria, e R2, R3, R4, R5. Eu acabei não pesquisando aqui qual que é a classe de rendimento de cada um deles, tá bom? Então seria uma coisa para vocês. Ah, peraí que tem gente no lobby aqui, só um minutinho, peraí. Já admiti. Ah, ele já consegue. Ah, você que tá liberando aí, Kelly? Eu consigo liberar. Então, legal. Então, vou ficar na sua, então, tá? Eu agradeço. Então, seria uma coisa interessante vocês até descobrirem, né? Eu não olhei aí, né? Mas seria uma coisa interessante descobrir qual que é a classe de rendimento de cada um delas, né? De cada um deles. O que eu tenho... Então, o 1 e o 2 já não pode fabricar. R1 e R2 não pode vender nem usado, nem novo, né? Então hoje, por exemplo, vamos supor que você tem um motor IR2 usado lá, né? Você pode vender só se for por baixo dos panos. Com nota fiscal, não deve vender. O motor mesmo nem deve vender, então. Exatamente, nem deve vender. Nem Pensei novo que era e tipo nem assim, não usado. podia produzir. Oi? Mas eu pensei que não podia só produzir, mas vender também não. Também não pode. Não pode. Então, se você tiver vamos supor que você tem lá uma máquina muito antiga sua, né? Então, como a máquina é sua, você pode usar, né? Mas aí você tirou aquele motor lá e vai vender para alguém, teoricamente você tem que vender por baixo dos panos, porque na teoria não pode. Eu não sei quem que está fiscalizando isso aí, mas que não pode, não pode. Aí, por exemplo, como é que a gente... Isso é mais uma autofiscalização, né? Então, o que acontece? A pessoa que vai comprar, que opa, não pode, porque esse cara aqui já tem, né, a classificação dele é R2, não pode mais, né? É lógico que a gente pegar um desavisado aí e comprar, vai passar pela, né? Não tem ninguém olhando por isso, mas teoricamente não pode, né? Então, se você for num comércio e querer comprar um motor novo, não vai achar. Um motor usado também não deve ser vendido com nota fiscal, etc. Tudo, né? Pode acontecer? Pode, que sabe como é que é o nosso Brasil aqui, né? Então, isso aí pode acontecer, mas não deve, né? Então, se você, por exemplo, se existe uma empresa que faz comércio de motores normalmente, etc., e vender como motor, não deve acontecer, não, tá? Não é permitido. Tá? Olha só como é que a gente vai aí, né? Só para você ter uma ideia aí, então. Os primeiros motores lá de 1960, né? Foi o primeiro que consegui aqui alguma coisa. Tinha um rendimento aí de 88%. Né? 88%. Aí, já, né, em 1980, esse rendimento já subiu para 90%. Você já viu que a cara do motorzinho aqui já tem uma cara bem diferente aí, né? Dos anos 2000 aí, ó, já tem um pulo aí de quase 4%, né? Então quase 4%. E deu uma travada aí no vídeo? Liberou aí. Tá. Aí em 2010 a gente já tem motores com rendimento de 95.1. Esse aqui, se eu já não me engano, já é o tal do W22, esse azulzinho aí, ó, né? Já é o W22.
E aí, para 2013, a gente já tem rendimento de quase 96%. Em 2014, a gente tem motores já com rendimento de até 96,5%. Quer dizer, é uma diferença muito grande lá de 60 a 2014, né? Onde, né, o desenvolvimento maior é justamente nessas aumento de capacidade de rendimento dos motores, do projeto dos motores, né? Então eles estão evoluindo aí cada vez mais aí nesse item. E cada 0,3%, 0,2% que aumenta, né, é um consumo de energia a menos que todo país e todo mundo, né, encara devido ao grande uso dessas máquinas, né, o grande uso dessas máquinas. Então, essas máquinas, né, de indução, elas são chamadas aí também de máquinas corrente alternadas assíncronas. Por que assíncronas? Então, o que é síncrono é aquilo que acompanha, que tem a mesma velocidade. Então, assíncrona é porque a velocidade do rotor, ou seja, da peça que gira ali, o centro do motor, ele não é a mesma velocidade do campo magnético girante que é formado internamente nele, esse sim síncrono com a rede. Então eu tenho um campo magnético girante, né, um campo magnético girante que gera aí, que faz, né, o fenômeno da indução magnética. Então, como ele faz essa indução magnética no rotor, é por isso que do nome, né, dessa máquina, né, como máquina de indução. Porque eu tenho a velocidade do rotor, né, então a velocidade do rotor, ela é aproximadamente a velocidade da síncrona, não é a mesma, então por isso que ela é chamada síncrona. O que é essa velocidade síncrona, então? É uma velocidade que está ali, ó, do campo girante. Então essa velocidade síncrona aqui, ó, é do campo magnético girante. Então tá lá, ó, né? Então esse campo magnético girante, esse sim é síncrono com a rede, né? Esse sim é síncrono com a rede. E esse efeito, né? Então eu preciso que essas velocidades não casem. Aliás, o fato delas não casarem é que faz com que o motor gire. Então, como as velocidades são diferentes, justamente faz com que o motor não gire. Por quê? Porque justamente o campo magnético, girando numa velocidade maior do que a do rotor, ela vai fazer com que essas linhas magnéticas passem no rotor. Então ela ultrapassa o rotor. E isso vai gerar, então, o que a gente chama de indução magnética. Né? E essa indução magnética, que é o fenômeno de se criar uma corrente lá no rotor, internamente no rotor, ela justamente é criada em função disso aí, tá bom? O rotor, ele vai gerar um campo magnético para tentar se alinhar. Ele tenta se alinhar. Na verdade, ele se arrasta atrás do campo magnético girante da máquina. Né? Então, ele está se arrastando, ele está atrás disso. Se ele se alinhasse, então vamos supor que ele se alinhe totalmente. Aí, se o motor tivesse a rotação, o rotor dele tivesse a mesma rotação, uma rotação síncrona, que o campo girante, ia acontecer o quê? A máquina não ia ter força para realizar o giro, né? Então ela ia perder o torque e, teoricamente, ia parar. Então esse efeito, justamente, da diferença dessa rotação é que vai criar
a indução no rotor, né, no rotor, e fazer com que esse rotor gire. Por quê? Porque aí no rotor é induzido, né, um campo, uma corrente e gerado um campo magnético lá do rotor, né, que faz então ele girar. Mais ou menos? Tá indo?